Bom, pessoal, o último jogo da rodada do Paulistão terminou agora há pouco, o clássico entre Palmeiras e o time do Corinthians. O Palmeiras ganhou por 1-0 o gol do Flaco Lopes. O jogo foi lá na Arena do Corinthians e terminou essa rodada. Mas eu estou aqui para falar, obviamente, do Santos Futebol Clube, que venceu, é bem verdade, mas que não convenceu e os torcedores do time do Santos cada vez mais preocupados, cara. Toda bola que foi na área do time do Santos era um Deus nos acuda. É sobre a vitória do Santos, contestável, e sobre o sistema defensivo do Santos que nós vamos falar daqui a pouco, principalmente depois da vinheta. Pessoal, daqui a pouco a gente volta. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o Santos Futebol Clube. É importante, pessoal, que você se inscreva no canal, ative todas as suas notificações, também dê o seu like, que é importante se você quiser, e faça aí os seus comentários. Pessoal, o Santos venceu, é bem verdade? Venceu. Mas convenceu? Não. Para você que teve a oportunidade de assistir ao vivo ou pela televisão, como aconteceu comigo, o Santos venceu, mas foi um sofrimento do caramba quando a bola realmente adentrava dentro da área do Santos. O Santos que está com problemas seríssimos, né? Eu sei que o sistema defensivo do Santos carece de jogador, eu sei que o meio de campo do time do Santos que precisa ter realmente jogadores muito mais qualificados e não tem. O Santos que entrou com uma formação novamente diferente hoje, com inclusive o Bom Tempo saiu jogando hoje na partida, que foi muito legal de ver o Bom Tempo jogando. Tá sem ritmo, é bem verdade, né? Teve alguns passes que realmente ele não deu, que não foram muito bons, mas eu acho que com a sequência, que não tenho certeza se entrará na última partida, eu acho que ele vai realmente melhorar, né? Mas voltando a falar do sistema defensivo do Santos, o Santos realmente, cara, precisa de contratação. Não dá para ficar nessa situação em que se encontra o time do Peixe. Cara, o Santos saiu jogando com Zé Ivaldo e saiu jogando com o Lão Pérez. Rapaz, que difícil, cara. Quando a bola do time do Santos, que saía no contra-ataque, depois, obviamente que tinha uma recuperação do time adversário, ainda quando estava com 11 jogadores, porque o segundo tempo que o Santos jogou contra o time do Noroeste foi praticamente com um a mais, né? Porque o jogador do Noroeste foi expulso. E o Santos sofreu, cara, pra caramba para vencer esse time do interior, sem, obviamente, desqualificar o time do Noroeste, que está numa situação também não muito boa dentro da competição. Mas quem é o Santos para falar a respeito disso? Um time gigantesco que está aí às traças nesse campeonato, brigando para não cair nessa rodada, venceu, é bem verdade, deu aí uma aliviada no torcedor santista, tem a última rodada contra o time do Velo Clube, mas não garante classificação para os 8 classificados para ir para a próxima fase, pessoal. Não garante, porque a última rodada, obviamente, vai ser uma rodada com muitos detalhes, de muitas variações de vitórias, derrotas, times que vai jogar fora de casa, times que já estão classificados independente de vencer ou não. E o Santos, que está na 10ª colocação até o presente momento, com 9 pontos, precisa vencer para ter a chance ainda de ser um dos 8 classificados. Olha que situação que o Santos chegou, cara. Agora vamos falar sobre o sistema defensivo do Santos, que para mim começa desde o centroavante, que passa obviamente para o local mais importante, que é o meio de campo, e depois vai para o sistema defensivo propriamente dito, né, que são os zagueiros, né, Igor Vinícius, Zé Ivaldo e também o Lão Pérez, que a gente sabe que não tem uma bola aérea quase nada, né? O cara joga realmente, quando a bola vai subindo, eu não sei o que acontece com esses caras, cara, parece que aparece alguma assombração, esses caras somem dentro da área, ou dá de repente um reset, que nós chamamos disso nessa alta tecnologia, né? Se assim podemos dizer, e os jogueiros do time do Santos realmente não conseguem enxergar o ponto em que a bola chega até eles, ou de repente pode atrapalhar um atacante, ou sei lá, os caras ficam olhando, de repente o cara entra e acaba cabeceando e o brasão acaba defendendo na grande maioria das vezes, mas normalmente, como aconteceu hoje, o Santos tomou um gol de cabeça depois de ter feito 1-0 com o gol do Escobar,
né? A bola chegou até a desviar, foi um gol meio no barro, né? E aí o Santos tomou um gol de cabeça, onde todo mundo ficou olhando um para o outro, um cruzamento que aconteceu da direita. Esse cara se redimiu, por quê? Porque a bola desviou nele, se eu não me salvo engano, no gol que aconteceu do time do Santos. Depois ele fez o gol de cabeça que deu números iniciais ao time do Bauru, né? Se assim podemos dizer, no Noroeste. E o Santos venceu com um gol do Rony Rústico, depois um cruzamento do Igor Vinícius da direita. Cara, mas é muito pouco, né? Para quem quer alçar momentos mais gloriosos dentro dessa competição. Isso não está acontecendo já faz tempo. O Santos está brigando em todos os campeonatos que entra, né? Campeonato Paulista, né? O próprio Campeonato Brasileiro, que o Santos está mal pra caramba, vai pegar nesse meio de semana o Atlético Paranaense, já com a presença não confirmada do Neymar, porque o Neymar não vai jogar num campo sintético. O Santos que está com vários jogadores se acumulando, inclusive lesionados, com jogadores que voltaram, como o Tassiano, por exemplo, que entrou no segundo tempo. Mas olha, pessoal, é muito difícil. Então, vamos falar sobre o sistema defensivo do Santos. O Santos precisa contratar, todo mundo sabe. Mas o que todos precisam entender que além dos zagueiros, que é uma parte super importante no sistema defensivo do Santos, que todo mundo fica com a boca aberta, principalmente... pessoal, vou falar a verdade para você, eu já falei em outros conteúdos, mesmo o Santos estando ganhando, o torcedor santista não tem tranquilidade, cara. Sempre tem aquela impressão que a qualquer momento o Santos vai tomar um gol. Foi isso que aconteceu no gol do empate, foi essa sensação que o torcedor santista teve, obviamente, quando as bolas eram alçadas dentro da área do time do Santos. Os caras ficam meio que estáticos, esperando, sei lá, a morte da bezerra, não sobe, não atrapalha, não faz absolutamente nada. É uma bola passando perto do brasão e todo mundo olhando, é bola cruzada, é chute de fora da área. Cara, Deus nos acuda o sistema defensivo do Santos. Mas eu também quero comentar sobre o meio de campo, né? Teve meio de campo alterado também hoje. Teve lá o Barreal, teve lá o Bom Tempo, teve lá o Schmidt, né? Que foi de um certo tempo, de uma certa situação, até mais leve, porque o Roleiser também jogou. Mas o Roleiser, cara, eu acho que é muito pouco futebol, né? Um enganador do caramba. Eu acho que se ele joga algum tipo de situação, ele poderá jogar em outra equipe, que até o presente momento no time do Santos ele não jogou nada. A gente não sabe. A gente deu até uma oportunidade para ele, de repente, para outras partidas, para ele entrar, para ele ser protagonista no time que o Neymar demorou para entrar em condição física. Ele realmente teria que assumir e não assumiu. Eu não sei que posição que esse cara joga, esse Roleiser. É difícil, cara, ver que posição que ele joga. E toda vez que ele perde a bola, ele coloca a mão na cintura. E se isso não acontece, ele para, fica olhando para a morte da bezerra, anda como se não tivesse acontecido absolutamente nada, não dá um calorzinho. Pô, eu sei que para alguns jogadores é difícil, né, correr atrás de jogadores depois que perde. Mas pelo menos tentar, né, cara? Porque se todos os jogadores do time do Santos perder a bola e ficar parado, aí não dá, cara. Aí você tem lá o Barreal, que vira e mexe, faz uma partida interessante, mas precisa também que os jogadores que estão circunvizinhos a ele também ajudam, né? O Santos tocou muita bola, a gente não pode negar isso. Mas o Santos não chuta, o Santos não agride. O Juan Pablo Vojvoda, quando o Santos estava tocando depois que o time do Santos ficou com um jogador a mais, porque o jogador do time do Noroeste de Bauru foi expulso. O Santos jogou o segundo tempo inteiro, cara, mas tocou demais e não reagiu. Não tem um cara que faz uma jogada interessante, não tem um cara que de repente faça uma tabela. Ah, mas aí você tem que considerar o time adversário, que treinou para jogar contra o time do Santos, porque foi uma decisão para eles também. Eu sei, pessoal, mas o Santos tem que pensar grande, coisa que não está acontecendo. E aí, quando o Santos joga contra o Noroeste de Bauru, o torcedor santista tem que pensar o seguinte: ah, hoje não existe mais bobo no futebol? Tudo bem, não existe. Mas o Santos tem que colocar realmente a sua magia, o toque de bola, mas com progressão. Não um toque de bola que fica tocando para cá e para lá e não dá resultado. Foi isso que aconteceu dentro da partida de hoje.
O Santos foi lá, temperou, e aí vai lá o time do Noroeste numa falha defensiva do time do Santos de novo e acaba fazendo o gol de empate. Não, mas e o Rony, cara? O Rony jogou bem? Ele e o Bom Tempo, para mim, foram considerados os melhores jogadores do time do Santos. Mesmo o Bom Tempo ainda faltando ritmo na partida, né? Os dois jogadores, para mim, foram primordiais dentro do jogo. Teve a estreia também do Natson, né? Que entrou, recebeu um abraço lá do Vinícius Lira, que também jogou pelo time do Santos. Olha, vou falar um negócio para você. Tá muito difícil de ver o Santos jogar as partidas do Campeonato Paulista e também do Campeonato Brasileiro. Eu sei que está muito acumulado, quarta-feira o Santos já tem jogo pelo Brasileirão, no final de semana o Santos joga contra o Velo Clube e todo mundo está falando que o Santos vai se classificar. Eu não confiaria nisso não, pessoal. É pessimista pra caramba. Cara, você viu como que tá as pontuações? Você viu como que a classificação onde que o Santos está? O Santos está na 10ª colocação com 9 pontos. O Santos chegaria a 12 pontos. Só que na mesma situação do Santos está o Capivariano, está o São Paulo, que estão acima do time do Santos e que também tem partidas importantes para jogar. Cara, e aí os 3 times que a gente se pode dar o luxo de falar que tá bem é o Novo Horizontino, o Palmeiras e tem mais um que eu acabei esquecendo aqui, cara. Não sei se é o Mirassol. Bom, eu acho que 2 desses que eu acabei de falar tá numa situação privilegiada, que mesmo perdendo continuam nessas posições, né, praticamente. E se não ficar, pode mudar na zona de classificação, mas provavelmente estará entre os 8 primeiros colocados. Então não tem, na minha concepção, nada definido para a próxima rodada. O Santos vai vencer, vai se classificar. Não acho isso que vai acontecer. Hoje, o Santos venceu para não cair para a segunda divisão. Se o Santos tivesse perdido hoje, na semana que vem, mesmo ganhando, o Santos dependeria de outros resultados para permanecer na divisão de elite do futebol paulista, cara. E isso aconteceu hoje, o importante foi o Santos vencer, tirou o Santos do sufoco, mas não deveria ser pensado dessa forma. O Santos está jogando com um time que em outros tempos, o Santos teria certeza, ou pelo menos 90% que o Santos venceria. Hoje o torcedor santista não tem essa sensação. A impressão que a gente tem, todas as vezes que o Santos vai jogar, é que o Santos sucumbe todas as partidas. Começa jogando de uma certa forma, mas sempre o torcedor santista com uma pulga atrás da orelha. E aí quando vai para o confronto direto, quando o Santos começa a gerar um tipo de futebol com toques de repente um pouco mais versáteis daquele que o Santos consegue apresentar, lembrando um pouco de boas partidas que o Santos fez no ano passado, o torcedor santista fica na dúvida. Porque toda vez o Santos não consegue conservar pelo menos um futebol positivo, de vitória, e é isso realmente que incomoda o torcedor santista. Mas Vargas, o Santos tem que contratar. Tudo bem, ainda não fechou com esses que a gente estava falando, né? Se eu não me engano, acho que é José Valdo, eu esqueci o nome, o cara do Mirassol lá, esqueci até o nome dele. E tem também aí o Moisés, que estão falando, parecido com o Guilherme, não sei, pessoal. Olha, é muito... E o detalhe de tudo isso, o Santos contrata atacante, mas o que o Santos precisa assim, de fato, de verdade, e que com a principal urgência é meio-campista e o sistema defensivo do Santos que precisa realmente contratar. Né? Tem o Ananias lá, que não foi experimentado ainda, embora foi relacionado na partida de hoje. Tem jogadores lesionados, por exemplo, como o Gustavinho, que seria um bom jogo para ele, por exemplo, na partida que aconteceu hoje, lá em Bauru, mas hoje ele não pôde estar porque também está lesionado. Tem um monte de jogador lesionado no time do Santos. Eu sei que o Santos está desfalcado de 6, 7 jogadores aí. Jogadores importantes como o Neymar, por exemplo. Né? Agora, será que o Neymar volta quando houver o clube num domingo de carnaval? Acho difícil, hein, cara? Se isso acontecer, eu vou falar assim, é o seguinte, me surpreendeu. Mas se ele não jogar também, vou falar um negócio para você, não vai me surpreender também em absolutamente nada. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, também dê o seu like, que é importante, pessoal. Principalmente aí, faça seus comentários. O Santos venceu, mas não convenceu.
Abraço para você, até o próximo conteúdo. Tchau!